Nossa conversa agora com o Tony Silva, ele vai falar da apreensão, olha só, essa operação da polícia do Piauí, uma operação que conseguiu apreender uma cartilha, chamada cartilha disciplinar, com regras da facção criminosa Bonde dos 40. O que era esse documento? Era um documento que tinha uma espécie de quadro disciplinar da organização, com funções e atribuições de cada setor da facção e um manual de comportamento. O material divide a atuação dos integrantes em diferentes áreas, como geral, torre, disciplina, apoio, auxiliar e também financeiro. Tony Silva, divide a tela. Olha, Tony, a gente sempre falava aqui dessa questão da disciplina, né? E muita gente dizia, mas não chega tanto. Muita gente achava que era uma espécie de propaganda, que não tinha essa disciplina, e aí, com essa apreensão, está provado, né, esse nível de organização das facções. Boa tarde, seja bem-vindo. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Exatamente, Douglas, foi um fato que chamou bastante a atenção. Este espécie de manual, não é, que foi encontrado durante a ação dos policiais e que tem um organograma completo das ações da organização criminosa. O delegado Charles Pessoa, inclusive, faz uma explanação, ele explica categoricamente, ele diz que é algo que já em outras oportunidades já foi encontrado também, mas desta maneira chamou bastante atenção porque antes eram aqueles rascunhos, né? Ou depois da modernidade, agora em alguns casos eles mantêm só digitados, mas agora eles encontraram mesmo ali o manual físico, com todos os detalhes. Ele mostra e explica tudo direitinho. Nós fomos buscar os detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Uma grande incursão policial aconteceu na calada da noite de quinta para sexta-feira, em zonas diferentes da capital piauiense. Uma espécie de estatuto de uma organização criminosa foi apreendido. O documento mostra o organograma da facção e traz informações importantes para o bojo das investigações de combate ao narcotráfico e à criminalidade em toda sua extensão. Eles têm, aqui fazendo uma comparação para que a sociedade entenda, eles têm um estatuto que é como se fosse uma Constituição Federal, aqui no que diz respeito às pessoas de bem, e as cartilhas disciplinares, que é como se fosse o Código Penal e o Código de Processo Penal, que tem todo o regramento, como o criminoso ele deve se comportar a partir do momento que ele passa a fazer parte desses grupos. E aqui ontem nós conseguimos aprender, inclusive, esses regramentos também passam por atualizações, assim como a nossa legislação. Esse daqui foi atualizado no dia 2/4/2020. Não foi esse documento físico, não. Esse daqui foi a cartilha disciplinar. Esse regramento passou por esse processo de atualização, inclusive com o lema: não há vitória sem luta. 11 pessoas foram presas e um vasto material ilícito apreendido, incluindo armas, munições, rádios comunicadores, drogas e dinheiro, entre outros. As facções criminosas, elas copiam essas ações, esses atos similares aí ao que acontece nas atividades lícitas, nas instituições constituídas, nos órgãos públicos. É uma realidade, né? Então, quando o criminoso ele comete uma dessas infrações, de acordo com o normativo interno, com esse Código de Conduta, resulta em uma sanção, em uma punição. Então, se ele é convidado para assumir uma função, ele não aceita, porque a partir do momento que ele passa a integrar o grupo, ele tem que se dedicar integralmente. Eles se tratam como famílias, eles se tratam como irmãos. Então, quando eles integram a facção criminosa e deixam de se dedicar integralmente a esse grupo, por exemplo, quando eles se recusam a aceitar uma dessas funções, se ele não apresentar uma justificativa convincente, ele pode ser responsabilizado. Os presos e o material apreendido já estão à disposição da Justiça. Douglas, a gente acompanhou aí a fala do delegado, que estava ao lado aí do coordenador geral de operações da PM,
o Coronel Jacques Galvão, que também ele ressaltou a importância, né, da intensidade desse trabalho, ou desses trabalhos que são feitos de forma integrada, estão sendo desenvolvidos de forma integrada e diferente, né, Douglas? Porque costumeiramente as ações elas são desenvolvidas nas primeiras horas da manhã, porém esta de ontem foi diferente porque ela foi no decorrer da noite. Então, já é um novo esquema de trabalho, uma nova estratégia de trabalho, e ela foi desenvolvida pelo DENARC, coordenada pelo DENARC, porém desenvolvida de forma integrada logo ali com o DRACO também e o DGO, que é o Departamento Geral de Operações. Inclusive, o delegado Samuel Silveira, ele não estava no momento da gravação, porque já ainda estava em uma incursão, mas lá estava o delegado Charles Pessoa e o coronel Jacques Galvão respondendo já pelo teor da operação, que trouxe um resultado extremamente positivo, a apreensão de muita droga, dinheiro, armas, um arsenal, um verdadeiro arsenal, além de rádios comunicadores e outros objetos. Douglas. Informações, e você está falando de uma facção criminosa. As outras são semelhantes, muda apenas uma coisa ou outra, mas basicamente a estrutura criminosa que funciona nessas facções é essa que nós acabamos de mostrar que a polícia apreendeu. Claro que aí a gente está falando da ponta, de uma ponta, que é o quê? É a ponta que está presente, infelizmente, no dia a dia de todos nós, né? É a ponta que mata, é a ponta que rouba, é a ponta que comercializa droga, que faz essas atividades. A outra ponta lá é a ponta do que a gente está vendo também o combate agora do sistema financeiro, né? Que aí já é a parte de aplicação de recursos, é a ponta que tem influência política. Então é hoje um problema que está literalmente enraizado em todas as áreas da sociedade. Obrigado, Tony. Isso mesmo, Douglas. Desejo a você um ótimo programa e um bom final de semana. Boa viagem, viu? Um grande abraço. Lá pro Zudão, lá em Altos. Se lembrar, traga lá uma galinha caipira. Quando você estiver assim, lembrando do seu amigo, você traz lá uma... Porque aqui o Natan disse que não é boa, as daqui não são boas, né? Tem muito hormônio e tal. Lá é criada mais no milho e tal. Aí Exatamente. Também o prefeito de São Miguel Tapuco, de São Miguel. Mande aí o nosso abraço ao prefeito Pompílio. Isso, exatamente. Um abraço. Presidente da PPM, né? Exatamente. Pronto, um grande abraço para ele aí, uma boa gestão. Um abraço, obrigado.